Veja, o bonsai é resultado da mistura entre a paixão pela natureza e pela arte. Exatamente. É uma forma de arte extremamente refinada, né? E para mim foi incrível, né? Porque eu fui acadêmico de artes na Escola de Música e Belas Artes aqui do Paraná. E para mim, inclusive, eu lembro de um momento desse período acadêmico onde a gente teve um estudo sobre os meios, né, de arte, e ficou claro para mim que, de acordo com a mensagem, com que a gente gostaria de expressar, havia um meio mais adequado, né? Pode ser uma tela, pode ser, enfim, um muro, pode ser, enfim, várias formas possíveis. E para mim foi o bonsai. Realmente, quando eu cheguei no bonsai, gente, aí eu cheguei e parei. Ou melhor, continuei, né? Porque estou aí até hoje. E é sensacional pensar que bonsai é justamente isso. É uma arte interativa, é uma arte viva, é uma arte que nunca está pronta, né? Assim como nós. Então, pensar que também hoje está de uma forma, amanhã já estará de outra e assim sucessivamente, né? Está sempre em desenvolvimento e aprimoramento. Estamos de volta para mais um Mundo Real, mais um episódio aqui para você que é nosso inscrito, seguidor, que acompanha o nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, eu quero te chamar aqui para, por favor, se inscreva no nosso canal, se torne nosso seguidor, ajude a nossa rede do Mundo Real. É assim que você ajuda, não é com patrocínio, né, Vanu? A gente queria que fosse. Também queria patrocínio, mas a gente precisa crescer até para as pessoas olharem e pensarem. Nós precisamos investir nesse pessoal. Para vir o patrocínio, inclusive. Exatamente. Né? Então se inscreva, você vai receber todas as informações e novidades semanais. A semana tal a gente conversou com o cara que entende, muitos especialistas na área de saúde. E aqui a gente leva a conversa para o mundo real, uma conversa sobre o que acontece no nosso dia a dia. E sempre algo positivo que possa acrescentar na sua vida para que você viva melhor, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você saiba conviver melhor e se relacionar bem com os seus filhos. Eu estava pensando outro dia aqui, quantos psicólogos a gente trouxe aqui, especialistas vários, né? Na área da saúde mental, que falam sobre comportamento, sobre relacionamento. E a gente filho, sempre acaba família. falando sobre família, né? E quem é que numa família não precisa de às vezes de uma luz, uma direção, né? É muito difícil. E muitas vezes esse bate-papo ele nunca acontece. Através do mundo real, a gente leva o bate-papo para dentro das casas das pessoas, para o rádio. Tem esse tempo, né, disponível. E provoca reflexões, coisas que nunca passam, talvez não passem pela nossa cabeça, pelas nossas cabeças, e passam a passar porque está sendo discutida no mundo real. E a gente tem que crescer também, sabe por quê? Porque tem gente que às vezes não aceita um convite, gente muito bacana, né? De formação. Não podemos usar o podcast para se vingar agora. A Vanusa tá brava porque ela convidou um cara e o cara é meio estrela. Disse que não. E o cara não respondeu. Ou falou assim, olha, converse com o meu assessor de imprensa. Então, entenda uma coisa, eu não quero que ele venha aqui, mesmo que... mesmo que a gente fique grandão. Que a gente tenha uma super audiência, eu não quero que ele venha aqui, esse cara, tá? Agora vamos parar de falar dos bastidores. Mas curte aí. E vamos falar do nosso entrevistado aqui. Mas hoje, antes, chama para a coluna. Para a coluna do Mundo Real no Paraná Portal, Viva Bem no Mundo Real. Basicamente, o que a gente conversa aqui, a gente faz um resumo, por exemplo. Outro dia a gente conversou aqui com um especialista em fígado, um médico, um craque. Né? Você pode acompanhar aí em outros episódios também, o episódio sobre o fígado, Dr. Eduardo Ramos. Eduardo Ramos. E você vai aprender bastante, além de ele contar histórias muito inspiradoras a respeito do que ele já viveu na medicina, morou fora há muito tempo. Foi muito legal o bate-papo com ele aqui. Mas a gente procura resumir tudo que a gente conversa de maneira objetiva, levar para uma coluna, para que você possa, assim, curtir, achei legal, vou assistir o podcast inteiro agora. O podcast é uma coisa longa, né? É mais complexa, o cara tem que ter um tempo para fazer. E esse do fígado, eu quero te instigar agora. Se o seu fígado falasse, ele diria o que para você? Olha... Tá me tratando bem ou mal? Se for o caso do cara que não quis vir no programa, o teu fígado... Ele ia fazer você vomitar o bílis, na verdade. Mas, sei lá, né? É engraçado essa relação com o fígado, né? A pessoa agiu com o fígado. Né? O que é isso, né? Com raiva? Com raiva, figadal, tinha uma expressão não assim, se controlou, né? Não é equilibrada. Mas eu digo essa pergunta pelo seguinte, ó. O fígado é um grande filtro, né? Então ele diria, opa, hoje você me tratou bem. Ou,
olha, você não está cuidando de mim. Então, na verdade, Isso o fígado é o equilíbrio. é o equilíbrio. Mas, na verdade... Também das emoções, né? Mas como a gente principalmente fala, o que você come, bebe. agiu com o fígado ou não agiu com o fígado? Tem, a raiva figadal, né? Você está usando, está sentindo uma raiva figadal, que é uma raiva enorme das entranhas e tal. Das entranhas. Nos Estados Unidos, em inglês, eles usam muito isso, os guts, né? Que são as entranhas. Mas vamos lá, a conversa hoje, ela é zen. É uma conversa muito legal. Tem sobre alguma coisa a ver com isso aqui? tudo a ver. Lindo, né? Muito legal. Não sei, de repente, nosso operador está mostrando, deve estar mostrando, né? Essa árvore linda tem muito a ver com a minha infância, porque meu pai era apaixonado pelos bonsais e Sério? ele administrava os bonsais ali em casa, mas meu pai era muito mandão, não colocava a mão na massa. Ele gostava de mandar alguém fazer para ele, né? E daí os bonsais ficavam em prateleiras. Eu me lembro que eu morava fora, eu voltava, ficava vendo aqueles bonsais. Então eles fazem parte da minha vida, da minha adolescência. Acho que da minha infância também, por conta de um filme. Eu queria convidar aqui, cumprimentar o nosso querido amigo Edson Cordeiro, que é especialista em bonsai, tem uma loja em Curitiba, O Bonsai. E a gente falava pouco aqui, Edson, sobre o filme Karate Kid, né? Você tem quantos anos? Desculpa perguntar. Hoje estou com 41 anos. 41 anos. Isso. Então, quando esse filme saiu, eu sou mais velho que você, eu era adolescente, você era criança. Isso, bem criança ainda. E a gente ficava olhando lá o Mr. Miyagi, o Daniel... Isso. Fazendo aquele negócio, né, cultivando os bonsais, e daí a mistura do bonsai com a arte marcial, e aquela coisa da paciência oriental, e aquilo fascinava a gente. Você nos contou aqui fora do ar que você entrou nisso, começou a se interessar pelos bonsais graças ao filme. Isso, exatamente isso aí. A sementinha foi plantada ali, digamos assim, né? A verdade é que para nós aqui no Ocidente, né, foi onde houve a grande disseminação, né, da arte do bonsai, uma grande divulgação. A gente passou a conhecer, na verdade, para o grande público, a arte do bonsai com o filme Karate Kid nessa época mesmo, né? Junto, claro, com um super impulso com o karatê, né, como arte marcial, e o bonsai acabou entrando junto. Popularizou, aí né? Sim, até como um pouco de filosofia também, foi bem bacana. Você sabe como é que eu descobri o bonsai? Foi um pouquinho antes disso, porque eu sou a mais velha, né? Preciso contar? Não precisa, fique à vontade. Mas sou. Esconda a idade à vontade. Faça como você quiser. Não. Ela é a nossa Xuxa do mundo real. Por causa do corte de cabelo dela. A Xuxa é um pouquinho mais velha que eu. Eu tenho 54. E aí, quando eu tinha uns 8 anos, quem morava aqui em Curitiba conhecia o Jumbo. E aí eu ia ao supermercado com os meus pais e lá tinha um stand que vendia bonsai. Mas eu tinha uns 8 anos. E aí eu enchi tanto o saco do meu pai e minha mãe que eles compraram. Era caro. Já era caro, mesmo pequenininho. Era assim, pequenininho. E vinha só uma etiquetinha dizendo assim, olha, uma vez por semana você afunda na água e tira e tá bom de água, é isso que você quer. E não tinha mais nenhuma explicação. Obviamente, eu matei meu bonsai. Fiquei traumatizada. Nunca mais quis. Mas acho lindíssimo. Sempre tive vontade de aprender mais, porque é muito lindo. Eu adoro planta, né? Uma das coisas que o filme fez, né, o filme Karate Kid fez, foi despertar esse interesse de crianças em plantas. Que não é muito comum, né? A criança ligar, tem todo aquele trabalho relacionado ao meio ambiente quando está na escola e tudo, mas de repente, puxa, que legal, eu quero uma arvorezinha daquelas lá, né, sem querer diminuir a importância do bonsai, chamando de arvorezinha, mas é porque ela é pequena, né? Mas eu quero cultivar. Você daí, como é que foi essa transição, né? Você curtiu e comprou um bonsai? Como é que foi isso? Então, para mim, esse momento aí do filme foi uma sementinha que ficou ali, né? Ficou adormecido, esperando um momento ali também, uma oportunidade, né? Eu estava comentando justamente que aí, durante um certo período, eu estudei um pouco de naturalismo amador também. E que é algo que também acho fantástico. O que é naturalismo amador? O naturalismo naturalismo amador foi um livro que eu estudei, né? E naturalismo é uma forma de estudo, né, da natureza mais antigo, né, do que a gente tem hoje como biologia, botânica e subdivisões.
E aí eu, impulsionado por isso, eu realmente já tinha muito ânimo com isso, né? De realmente pôr mochilinha nas costas e ir para a natureza, né? E procurar, e pesquisar, e entender a natureza. E, muito coincidentemente, ou não, né? Neste livro tinha um pequeno trecho falando sobre bonsai, né? Então já veio mais um reforço ali e eu já, opa, voltou aquela questão do bonsai. Uau, que legal, também envolve natureza, né? Sempre gostei muito de natureza e de arte também, né? E lá na frente também o que aconteceu aí com isso tudo, né? Foi sendo preparado um terreno para que eu tivesse a mesma experiência que a Vanusa, né? Uhum. Eu fui lá no mercado e encontrei um bonsai em promoção, não me aguentei, né? Falei, agora eu vou começar com bonsai para valer mesmo, né? E adquiri não só uma, mas 2 plantas, né? E, gente, passei por todo tipo de experiência que a grande maioria das pessoas passam com bonsai. Levei o bonsai sem instruções praticamente, com instruções muito básicas, instruções que hoje eu sei que, além de não serem suficientes, eram erradas, né, inadequadas para o cultivo correto, enfim. E levei o bonsai para dentro de casa, né, totalmente dentro de casa, e aí fui percebendo que não estava indo bem, que as plantas não estavam legais, que amarelava folha, caía folha, e fui percebendo isso. Como já era bem ligado com a questão de natureza, eu vi que algo não estava certo, né. E aí eu sempre fui muito obstinado com tudo, assim, botei aquilo na cabeça, falei, nossa, mas não pode ser tão complexo assim cuidar de uma arvorezinha, como diz você, né, e tudo bem, tá bem correto, assim, uma arvorezinha não dá, né, não pode ser tão complicado. E aí fui atrás, comecei a pesquisar e, coincidentemente, olha só o que eu encontrei, uma das poucas lojas especializadas em bonsai do Brasil, aqui em Curitiba, Olha. que hoje é a minha loja. Na época não era. Você foi atrás da loja? Exatamente. Eu encontrei na época, se chamava Bonsai Brasil, né? Como disse, uma das poucas empresas especializadas somente em bonsai. Encontrei com o pessoal lá e, assim como o nosso amigo João foi recebido lá, né? Procurando um bonsai com a família e tudo mais, eu também fui recebido, fui acolhido pelas pessoas que estavam lá e muito bem acolhido, diga-se de passagem, e passei a frequentar o local, assim, praticamente toda semana eu estava lá visitando, prestigiando, né, aprendendo também. E a coisa toda foi ganhando corpo. Eu fui numa escala, então, né, aos pouquinhos ali fui primeiro auxiliar de cursos, né, nos cursos que a empresa realizava lá para quem está iniciando na arte do bonsai. Então, claro, daí nessa altura eu já tinha algum aprendizado, isso, tinha alguma experiência para poder dividir também. Na sequência, depois, então, eu fui convidado a ser colaborador, né, da empresa, trabalhar lá, então, bem no momento de virada, estava saindo de um trabalho, surgiu uma oportunidade lá, eu abracei a oportunidade, contribuí com isso o máximo que eu pude e no momento certo também eu me tornei sócio da empresa e hoje eu sou o único dono, já tem 6 anos. Comprou a parte dos outros sócios. Exatamente. Gente, olha o que o amor pela planta levou, né? Levou você a se tornar um empreendedor no ramo. Exatamente. E aí veja que fusão incrível, né? Porque, como eu disse, sempre amei natureza e a minha base sempre foi de arte, inclusive. É incrível isso, essa mistura. Você veja, o bonsai é resultado da mistura entre a paixão pela natureza e pela arte. Exatamente. É uma forma de arte extremamente refinada, né? E para mim foi incrível, né? Porque eu fui acadêmico de artes na Escola de Música e Belas Artes aqui do Paraná. E para mim, inclusive, eu lembro de um momento desse período acadêmico onde a gente teve um estudo sobre os meios, né, de arte e ficou claro para mim que, de acordo com a mensagem com que a gente gostaria de expressar, havia um meio mais adequado, né? Pode ser uma tela, pode ser, enfim, um muro, pode ser enfim, várias formas possíveis. E para mim foi o bonsai. Realmente, quando eu cheguei no bonsai, gente, aí eu cheguei e parei. Ou melhor, continuei, né? Porque estou aí até hoje. E é sensacional pensar que o bonsai é justamente isso. É uma arte interativa, é uma arte viva, é uma arte que nunca está pronta, né? Assim como nós. Então, pensar que também hoje está de uma forma, amanhã já estará de outra e assim sucessivamente, né? Está sempre em desenvolvimento e aprimoramento. E você falou da forma. Existem formas específicas ou não? É essa criação artística mesmo que dá a forma ao bonsai? Exato, é uma criação artística. Aqui, se a gente vai pegar pelo princípio lá de definir o que é um bonsai, uma das coisas que define um bonsai é que bonsai só é um bonsai pela interação humana. Ponto. Se ele não tem a interação humana, a interação artística, inclusive, nós temos uma árvore no vaso.
mas não necessariamente é um bonsai. E bonsai é o vasinho, né? A palavra bonsai. A palavra bonsai, ela junta dois caracteres, né? Dois ideogramas que simbolizam cultivado na bandeja. Isso, bandeja. Bandeja para nós seria o vaso, né? Mas Sim. bandeja porque é um vaso adequado para o bonsai, que normalmente é um vaso Mais raso, mais né? raso. Nota sobre isso é que isso é uma ideia mais atual. Nem sempre foi assim. Bonsai já foi cultivado em vasos profundos Grandes, né? também no início, né? E grandes também. Hoje a gente já tem uma versão um pouquinho diferenciada, né? Então seria cultivado na bandeja, mas cultivado o quê? Né? Não fica meio em aberto, Sim. né? Então teriam que ser espécies lenhosas, espécies que ou são árvores mesmo, ou possam representar uma árvore. Então nesse caso a gente utiliza também espécies que são arbustos ou trepadeiras. Isso daí é um pré-requisito, que a planta seja lenhosa. Por quê? Porque precisa poder representar uma árvore e, portanto, ser modelada, podada, construída. E você, quando a gente olha para você, a gente fala, não, esse cara tem parentes japoneses, já teve, né, tem esse lado mais oriental, até pela fisionomia, o olho é um pouco puxadinho, o cabelo, né? Eu falei isso para você quando eu te conheci a primeira vez, aí você chegou aqui, a Vanusa falou, não, você também, você é Edson Cordeiro, você não tem nada a ver com... Você não é japonês, é? Não sou japonês, não sou descendente de nenhum povo oriental. Não sou. Sou descendente de uma família holandesa, a família Van Beek, que é ali de São Paulo, na verdade, né? O meu bisavô era um marinheiro holandês e trouxe a família para cá. É um povo que a gente sabe gosta muito de planta também, né? Quem nunca viu, né? Dos campos de tulipas, né? Holandeses. Enfim, gostam muito disso tudo, mas no meu caso não sou descendente oriental. E você também tem um jeito sereno, equilibrado, né? Mais reservado às vezes, né? Também, que reforça essa ideia. Você acha que pela convivência com o bonsai, com as plantas e e talvez com as pessoas que cultivam e gostam dos bonsais, que são orientais, você também tenha se tornado um pouco assim? Eu tenho certeza disso. Acredito que a convivência com o meio, com esse meio da arte do bonsai, com as pessoas também, com a própria ideia da filosofia por trás do bonsai, que é uma coisa que pra gente ela tá chegando devagarinho, assim. Sim. Eu brinco, falo que tá amarrado no casquinho de tartaruga atravessando o mar ainda, assim, tá bem devagar. Mas uma hora chega, a gente tá, por enquanto, no bonsai bem detido nas técnicas, assim, na questão do cultivo também, a filosofia tá chegando devagarinho. E ela também, esse cultivo é terapêutico, né? Eu dei uma lida a respeito e tal, e vi que é usado contra estresse, até para quem sofre de coração, tem várias indicações o cultivo do bonsai, né? Sim, eu diria que é extremamente terapêutico. Extremamente. Nós temos várias formas de desenvolver, de praticar a arte do bonsai. Porque, vejam, por exemplo, hoje a gente trouxe aqui para referenciar um pouco um juníperos, né? Que é um Shinpaku Kishu, que é uma das espécies mais tradicionais do bonsai. Né? Estaria no top 5 aí das mais tradicionais. Mas nós temos várias espécies, né? Que é possível cultivar como bonsai, espécies caducas, floríferas, frutíferas, enfim. Como eu disse, sendo árvore, arbusto ou trepadeira é perfeitamente possível. Né? É muito comum ver romã, né? Também. Pé de romã, jabuticaba. Sim. Então, veja, dentro de cada espécie tem vários ensinamentos, várias possibilidades, tem algumas regrinhas de cultivo também que se diferem de acordo com a espécie, né? Então, é sim possível que a gente, por exemplo, indo para um bonsai de espécie frutífera, né? Que a gente represente abundância, represente prosperidade e que, é claro, a gente também persiga aí no cultivo esses frutos como resultado, né? Então, o que é um resultado excelente para uma conífera como este junípero, por exemplo, o auge dele como árvore é uma coisa. O auge para uma jabuticaba seria outro, né? Quem sabe um tronco extremamente florido ou cheio, né? Carregado de frutas, né? De jabuticabas. Mas como é que você equilibra isso? Porque tem a questão terapêutica, você tem paixão pelo que faz, principalmente o cultivo, a arte mesmo do bonsai. Mas, por outro lado, você também tem um comércio, você é empreendedor. Sim. Como é que você consegue equilibrar as duas coisas? Você reserva um tempo da semana, do dia, do mês, para fazer aquilo que é considerado uma terapia, que é a parte artística do bonsai? Baita pergunta e baita sacada, João. Baita pergunta mesmo. Esse é muito bacana de poder comentar sobre isso, sim.
Inclusive, veja, eu pedi desculpas, não, né? Não pedi desculpas por chegar um pouquinho em cima do horário. E vejam, justamente porque é isso mesmo, né? A gente tem vida tarefada como todo mundo. Eu tenho uma empresa que trabalha com bonsai, né? Atua profissionalmente no mercado. Já aí estamos comemorando neste ano 15 anos como o Bonsai. E é isso, a gente empreende, trabalha, então tem um lado profissional da coisa toda. E a pergunta de como é que equilibra isso, né? Imagina eu sendo um profissional da arte do bonsai. Sim, eu preciso também ter um momento para me resignar, ficar um pouco em silêncio, trabalhar um pouco com as plantas, né? Interiorizar um pouco. E eu acho que a arte do bonsai ela é fantástica nesse sentido, porque se a gente for pensar, eu vou dividir a experiência com vocês do que acontece comigo, tá? Eu acho que é uma arte que ela induz um pouco para um estado meditativo, né? Porque ela nos coloca no momento presente, no tempo presente. Ela nos desconecta do passado, nos desconecta também da ideia de futuro, nos coloca no presente e num estado de silêncio, né? E que a gente está em contato, está trocando energia com a árvore, está interagindo, está podando, fazendo uma manutenção e literalmente a gente deixa o mundo um pouco de lado. Se concentra ali no que é necessário para a árvore e para a condução dela. Isso é gostoso, né? Além de tudo, porque você vê. Eu penso assim, eu gosto de cultivar meus temperinhos, às vezes alguma outra coisa, e tenho plantas também. E eu vibro quando uma planta dá uma flor, quando germina uma coisinha lá, um tempero, ou o tempero fica bonito e tal. Aquilo para mim, o dia que eu plantei tomate, cereja, e comi o tomate cereja, foi para mim a coisa mais gratificante daquele momento, entende? Então, acho que isso também nos traz uma certa alegria, né? Com certeza, é uma baita sensação de vitória, não é? Sim. Então eu vou compartilhar com vocês uma história aqui. Eu sempre gostei muito de coníferas, né? Inclusive a minha especialidade são os pinheiros, né? E os juníperos também, né? Mas no meu coração, assim, primeiro vem os pinheiros e depois os juníperos. Eu amo essas espécies mesmo. Então, assim, eu nunca tive um relacionamento muito próximo das frutíferas, embora eu tenha algumas espécies frutíferas também, mas não era a minha prioridade, digamos assim. Até surgir um bonsai de manga tome na minha vida. Sério. Aí eu cultivei justamente por ser uma planta que no bonsai não é tão comum, porque uma das regras do bonsai é que a gente precisa respeitar a proporção. Sim. Então, o bonsai de manga é um pouco complexo, porque a folha é grande, a fruta é grande. Pensa o tamanho de uma manga tome para ser bonsai, né? A gente teria que ter um macro bonsai dentro do limite do tamanho ali, 1,20 m, digamos, 1 metro, 1,20 m, para ter uma planta proporcional. Ok, eu consegui um bonsai não tão grande assim, né? Em torno aí de uns 60, 70 centímetros de manga tome. E fui cultivando com todo carinho, igual você comentou do tomate, né? Assim, com todo empenho, todo carinho. E quando saiu a fruta, ou as frutas, porque não foi só uma, né? Eu tenho até uma foto muito bonita até hoje, segurando a manga na mão, assim, que é fantástico, na árvore, né? No bonsai. E, gente, sem dúvida, a soma dos elementos ali faz com que seja a fruta mais deliciosa da vida, né? Que a gente saboreia, que a gente é outro, né? aproveita. Exatamente. E o tamanho da fruta ficou igual uma fruta ou ficou menor? Boa pergunta. Essa é uma grande questão no bonsai. E aí, a fruta reduz? Não. Gente, normalmente não reduz. O tamanho é sempre o tamanho natural. E aí que tá, o que acontece no bonsai? Como um dos fatores que são importantes é a questão da proporção, a gente seleciona espécies que já são naturalmente pequenas, né? Então, por exemplo, de manga, nós temos espécies de manga que são menores, a fruta. Então, a gente poderia trabalhar com essas espécies. E a gente tem todo tipo de mini e micro que vocês, ou anã, que vocês imaginarem no bonsai, tá? Então, a gente tem mini maçã, mini cereja, micro maçã, cereja anã, sabe? Então tem vários tipos de espécies que são selecionadas para o bonsai justamente pela proporção, né? Então o tamanho natural da fruta, porque não vai diminuir. Então, por exemplo, no caso da minha manga tome, era o tamanho de uma manga tome natural e deliciosa. Ai, que legal. Sim. Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais polêmica até, porque assim, quando a gente analisa a maneira como vocês trabalham o bonsai, algumas pessoas podem dizer que isso não é um processo natural, que a gente não está respeitando o processo de crescimento da planta, que a gente está modificando os seus galhos e isso está prejudicando. Já existiu esse tipo de questionamento? Como é que você responde isso?
Muito, e é comum, é super comum. Assim, veja, a gente como loja, com estrutura profissional, a gente tem todo tipo de conversa, atende todo tipo de pessoa com todo tipo de experiência e vivência, né? Tipo, cara, você tá Com machucando todo a tipo planta. de opinião. Um outro clássico é assim, mas isso não tá apertando o pezinho da planta igual com sapatinhos chineses lá, senão a moça não casa? Olha, veja bem, né? Eu acredito que isso, a minha conclusão sobre Como é que é a isso é o história da moça seguinte. que não casa? Eu não sei. Elas têm que ter pé pequeno. Aham. E aí, por conta disso, elas envolvem os pés em ataduras ao longo da vida inteira, para os pezinhos ficarem pequenos. Só que os pés crescem, mas crescem dentro da atadura. Então, os dedinhos são todos deformados, o pezinho é deformado. E aquilo é bonito, é visto como algo belo. É um bom exemplo, né, se comparar ao bonsai. Sim, extremo, né? Sim. Extremo. Então, veja, quando a gente... como é que eu fui definindo e organizando essas informações? Porque, veja assim, como profissional, a gente precisa fechar alguns valores, certo? Para profissionalizar também é isso. E levantar algumas bandeiras também quando é necessário, certo? Então, eu fui fazendo isso ao longo da minha carreira. E o fechamento para mim sobre esse assunto seria o quê? Que, na verdade, isso é uma visão superficial da questão do bonsai, porque o bonsai em si, ele é muito maior que isso. Primeiro ponto, se a gente for considerar, mas está indo contra o que é natural para a árvore. Depende. Por exemplo, um chimpaco como esse, o Junípero chimpaco, né? Ele, na natureza, em uma situação adversa, por exemplo, de montanha, índice de raio de ultravioleta altíssimo, neve, vento, restrição de espaço para as raízes, porque a semente dele é um pó que germina numa nesga, numa fenda rochosa, muitas vezes, que não tem material orgânico, não tem quase nada para a planta sobreviver. Certo? Então veja como o ambiente é duro, é hostil para esse tipo de planta. Então ela cresce dentro do que a gente chama de nanismo. Né? Então ela é uma árvore anã naturalmente. E aí, não é natural? É natural. Sob uma certa condição. Mas você está fazendo o bracinho, por exemplo, se fosse um anão, você está fazendo o bracinho crescer um pouco mais para lá do que para cá, para deixar... A poda, você diz? Sim. Não, então... não só a poda, a parte dos arames, né? Sim. A parte dos arames você tem como direcionar, não tem? Já vamos falar sobre isso. Tá. Então, veja, eu acho que, assim como em muitos casos na arte como um todo, o contexto. O contexto importa. Em muitos casos, o contexto é fundamental, senão você não te ajuda a definir algumas coisas, né? Então, veja, tem árvores que crescem, não crescem necessariamente, né? Ficam pequenas, né? Em regiões de deserto, em regiões de charco. Por quê? São fatores limitantes para o desenvolvimento da planta. Então, embora esteja escrito lá no DNA, lá no código genético dela, que ela poderia ter 30 metros de altura, ela talvez tenha 3 ou 30 centímetros, não sei. Por quê? Porque há um meio que impede dela atingir esse potencial genético. E eu acredito, veja, assim, como disse, fechar valores, né? Princípios, valores e levantar algumas bandeiras, como disse, na questão profissional. Eu já ensino os meus cursos básicos lá na loja sobre isso, tenho esse tipo de discussão. E uma das coisas que eu digo é, bonsai é uma arte que precisa ser justificada. Precisa. Isso é muito real, é muito verdadeiro. E é uma opinião que eu trago aqui para vocês, para apresentar para vocês. Por quê? Por conta dessa questão. Essas pessoas não estão totalmente fora da razão quando dizem isso. Tá? Agora, quem dá a razão ou não para elas sou eu. Tá? Porque o que acontece? Eu sempre digo que se eu estou praticando bonsai de verdade, se eu estou aos poucos me tornando um bonsaísta, que é, para quem não sabe, é quem pratica a arte do bonsai, faz bonsai de verdade, vai se tornar então um bonsaísta. É um termo novo que a gente está aplicando aqui no bonsai, de forma geral e aqui no Brasil também, né? Então, enfim, quando me torno um bonsaísta e faço bonsai de verdade, provavelmente não estou dando razão para essas pessoas. Porque o que acontece? Para ser bonsai, e portanto para eu ser um bonsaísta, né, nós aplicamos técnicas, algumas de restrição sim, a questão do espaço no vaso, que é limitado, as técnicas de modelagem também, onde a gente constrói, delineia a forma da planta. Mas, gente, isso é tudo para melhorar a condição de vida da planta. Não é para piorar. Agora, se eu tenho um bonsai no vaso e esqueço de dar água. Aí eu estou tratando mal. Exatamente. Aí voltamos a dar razão para essas pessoas onde eu não estou dando a melhor condição para a planta, certo? E você sabe que me vem assim uma ideia, já que você disse que o fruto, por exemplo, fica no tamanho natural e tal. É uma maneira de preservar algumas espécies também. Então, sabe que dizem que uma das origens possíveis do bonsai é justamente a preservação.
Porque dizem que antigamente, em tempos de guerra, uma forma de carregar árvores com frutas de espécies desta ou daquela era pôr em um vaso e tornar isso fácil de transportar. Eu li sobre essa questão da origem, tem uma divergência, assim, alguns acham que ela é de origem chinesa, né? E outros acham que é japonesa. A de origem chinesa parece que seria para enfeitar um jardim com pequenas árvores, que tinha que ter um tamanho limitado de um rei deles, que eu não sei como é que chama. E no Japão teria sido algo mais próximo a isso que você falou, né? De também ter a mobilidade das árvores e o fruto fresco. O que é muito legal também, né? Sim. Olha, eu acho a parte histórica do bonsai um pouquinho complexa, né? Como vários outros pontos aí da cultura oriental, eu acredito, porque o Japão foi altamente influenciado pela cultura chinesa. E o bonsai veio de lá, a gente sabe disso. Agora, é claro, o bonsai, como o Ocidente conhece, veio do Japão. Sim. Inclusive, hoje ainda a gente está, aos poucos, conhecendo o que é e a profundidade do que é o bonsai chinês, né? Com abertura cultural, enfim, tudo mais. Agora, a gente sabe também que há influência da China pela Índia, que também é uma cultura muito antiga. Então, já ouvi teorias de bonsai, na verdade, surgido na Índia e depois, posteriormente, para a China. Que podem ter adotado a chinesa como se fosse delas. Exatamente. E como é tudo muito antigo, fica difícil, né? Fica difícil. Existe diferença. Hoje vocês conseguem já identificar algumas diferenças entre esse bonsai indiano e chinês e o japonês? Olha, principalmente entre o bonsai chinês e o japonês, sim, porque já se passou tanto tempo. Então, o bonsai japonês hoje ele é muito, literalmente assim, fácil de perceber, porque existe toda uma formalidade na construção, na parte estética das árvores, que permitem que a gente identifique que é um bonsai japonês, né? E o bonsai chinês, ele, de uma certa forma, ele é muito mais livre, assim. Eu até diria para vocês que com o meu estudo, na parte artística, realmente, do bonsai, que a gente está sempre estudando, né? Enfim, eu diria que talvez, me parece hoje, estudando um pouco do bonsai oriental de forma geral, e principalmente o chinês, que tem algumas coisas ali no bonsai chinês que ele mostra um degrauzinho a mais, assim, que me chama muito a atenção. Inclusive, hoje é um foco do meu estudo. Chinês. No bonsai chinês, sim. E o bonsai japonês, para mim, é o que há de estético, é o que há de fantástico, assim, e falando até como profissional, os japoneses estabeleceram modelos canônicos, né, um certo padrão do bonsai que torna ele muito fácil de divulgar, de ensinar, de aprender e de compreender também. E aí que eu acho que às vezes o bonsai chinês fica um pouco mais difícil porque não é tão fácil de a gente entender a composição, entender a mensagem por trás da composição, fica complexo, né? Tem um nível de complexidade maior. Não estou dizendo que o japonês não tem, não é isso, né? Mas me parece, pelo menos o que eu tenho hoje de engraçado, estudo. né? Os japoneses, eles têm os números, os índices aí são muito elevados em relação ao estresse, à depressão, a doenças mentais. E ao mesmo tempo eles criaram alternativas para combater isso, que fazem parte da própria cultura. Mas não foi o suficiente. E nós, brasileiros, não temos isso. É pouco, né? Nós somos influenciados por outros países, pelos próprios japoneses, a combater o estresse, utilizando algumas ferramentas que eles usam lá. Por que será, né? Será que é o estilo de vida? Será que aqui a gente é muito cuca fresca? A gente não se preocupa tanto com isso? Na verdade, o Brasil já foi e ainda é o país mais estressado do mundo, segundo a ONU, segundo a OMS. Nós somos estressados, na verdade, não somos cuca fresca. Isso será? É dados da OMS. E depois da pandemia aumentou o número, o índice. Eu já passei por outros países e acho que o brasileiro é o mais tranquilo. Por incrível que pareça, nós somos um país muito estressado. E é interessante isso, né? Porque a gente não tem essa visão. Nós temos a visão do nosso carnaval, da festa junina lá no Nordeste. Uma das coisas que acontece no Brasil que ajuda muito isso é a convivência em comunidade, né? As pessoas gostam de viver
em família, com amigos, no condomínio, com o vizinho, no bairro, né? O amigo do amigo, sempre tem gente em casa, visita em casa, o que não ocorre em muitos países. Eu sei que nos Estados Unidos não acontece, Canadá, Europa um pouco mais até, e Japão também, né? O japonês é mais isolado mesmo, né? Não dá muita prosa, não dá muita conversa. Isso talvez influencie negativamente do ponto de vista da saúde mental. E o brasileiro já tem essa... Né? Talvez por isso que a gente não faça tanto bonsai, porque a gente gosta de farra mesmo, gosta de convivência gosta de festa. em grupo. Mas precisa de muita coordenação motora para fazer o trabalho do bonsai, o trabalho de poda, o trabalho com os arames. Ele quer uma consultoria. Ó. Vamos lá, vamos para a consultoria, claro. Olha, eu acho um trabalho para coordenação motora fina fantástico também. Inclusive que conforme a gente vai desenvolvendo, né, e praticando a arte do bonsai, até mesmo a ambidestria, ela vem com o tempo. Sério? Você começa a trabalhar as duas mãos. As duas mãos, os dois lados do cérebro, por consequente, né, como consequência, e é fantástico isso. Eu me peguei refletindo sobre isso, trabalhando uma planta nos últimos dias, é um período em que a gente trabalha bastante, né, agora nesse período frio, né, de inverno. E a mão esquerda junto com a direita, atuando, uma apoiando a outra, uma pega de um lado, outra pega do outro, e o quanto a gente tem que estar ligado, né, para que as duas consigam operar bem, né? E então, assim, para coordenação motora fina, eu acho que é algo fantástico, e sem falar porque a gente estava comentando da questão da parte mental também, né? Que a gente precisa estar... mas precisa estar num estado zen. Gente, não necessariamente, né? A ideia é que justamente quando você se aproxima de uma árvore com respeito, com um certo carinho, e vai desenvolvendo o trabalho, a coisa vai acontecendo, você vai se soltando, né? Você vai relaxando aos poucos, se liberando daquela tensão, desse estresse que a gente tem no dia a dia, né? Porque, como eu disse, é uma troca de energia também. Sim. E cuidar de plantas em geral faz isso, né? Sim. Lidar com a natureza é fantástico, né? E eu acho que serenidade é a grande lição das árvores, para mim. Serenidade. Então é algo que a gente consegue conquistar também praticando a arte do bonsai. Mas o combate à desigualdade, também você falou a respeito às proporções, e como sinônimo da paz também, né? Porque a gente vê aí países poderosos dominando países menores e mais frágeis. O bonsai acaba se tornando um símbolo. E o próprio filme, o Karate Kid, né? O bambambam de uma academia de karatê que luta com um menino que nem sabia lutar karatê e que aprende lá com o Mr. Miyagi e acaba vencendo a luta. Afinal, no filme, a gente pode contar, porque acho que todo mundo já assistiu, né, esse filme. Não, pode. E o bonsai, né, é o que está no kimono dele, ou seja, o respeito às proporções, que foi o que você mesmo disse. O que domina o essencial, né? É interessante, porque no filme me parece muito isso, né? Ele domina o essencial, e o essencial muito bem executado, ele surte efeito, né? A gente vê isso lá no filme. É bem por aí mesmo, né? Eu acredito que a arte do bonsai, ela promove, né, o nosso desenvolvimento mental, intelectual, de coordenação também. E também tem disso, da gente dominar algumas coisas básicas, assim, e que funcionam muito bem, né, para o bonsai, por exemplo, a questão do cultivo. Né, coisas muito básicas, saber dar água, né, saber fertilizar a planta para que ela possa se alimentar também, possa se desenvolver. Porque, veja, bonsai, gente, não é uma árvore que não cresce. Não é, porque senão ela morreria. Né? Então, ela tem um desenvolvimento constante. E algumas espécies, inclusive, crescem bastante, né? Com força. O tronco fica mais grosso, né? Isso, Tem que mudar de vaso? Também, periodicamente. Né? Não necessariamente mudar de vaso, mas uma manutenção nas raízes é essencial. E o vaso, ele não pode... Ele me ensinou que o vaso não pode ficar em alguns tipos de solo você tem que evitar, né? Não pode... E se for colocar, tem que colocar uma madeira embaixo para proteger de... Explique aí. Então, a ideia é assim, bom, começando pelo vaso em si, né? O vaso do bonsai, ele já é uma arte, né? É uma arte cerâmica, né? Cerâmica já é um tipo de arte fantástico, porque se a gente for pensar essencialmente, né? Ela é fusão de elementos, né? Ela fusiona o quê? A terra, a água, o ar e o fogo. Olha só que legal.
Junta todos esses 4 elementos para criar um vaso de cerâmica de alta resistência. Vocês né? fazem lá? Não, eu não faço ainda. Tem que ter um forno, né? Tem que ter um forno, exatamente. Um forno que chegue lá aos 1.200 graus para queimar, Eu né? tô com vontade de fazer cerâmica. Olha aí. De repente isso é um nicho aí, cerâmica para vaso de bonsai. Cerâmica Isso me para atrai. arte do bonsai. Sim, é um segmento interessantíssimo. Interessante, né? Sim. Eu vou vender para tua loja lá. Venda, que tem demanda, viu? A gente precisa de ceramistas. Estamos precisando de ceramistas. Então, vejam, o vaso bonsai ele já é feito com todo o critério, né? Por quê? Porque ele precisa fazer uma proteção também das raízes e da planta como um todo. Então, ele faz uma proteção termohídrica, né? Ele ajuda a captar e manter a umidade, ele segura a variação térmica também, do muito quente, muito frio do nosso ambiente, né? Uma planta no vaso, as raízes não têm a mesma temperatura do que se elas estivessem no solo, né? Então, a ideia do vaso de cerâmica é acondicionar e proteger, né? Então, por isso que um vaso de cerâmica ele nunca vai poder ser comparado a um vaso de plástico, por exemplo, ou um vaso de cimento. Não é a mesma coisa, as propriedades são diferentes, né? E um vaso de cerâmica com cerâmica de alta qualidade também é outra coisa, e assim vai, né? Ok, temos então essa primeira questão, consideração do vaso. Depois nós temos a questão do suporte, né? Então, assim, o suporte para o vaso do bonsai é importante porque se a gente coloca direto em contato, por exemplo, com alguma placa cimentícia, essa placa aquece. E aquecendo ela vai transferir calor pro vaso, que vai segurar um pouco até um certo limite e depois vai transferir isso para as raízes também. Pedra também. Pedra, exatamente. No gramado, é fresco, ok, então já temos um controle da temperatura. Mas aí tem bichinhos que podem subir pela estrutura da drenagem que tem nesses vasos e acabar infestando a planta, né? Pode dar formigueiro, a gente tem vários casos que às vezes dá formigueiro dentro do vaso, a gente depois tem que tirar, porque não é lugar de formiga ali, né? Porque elas abrem espaço para criar ali a estrutura e acaba prejudicando a planta, né? Então o sol, o calor do sol, porque você me falou que quanto mais sol, melhor. Contra as indicações dos nossos entrevistados dermatologistas aqui do programa. Quanto mais sol, melhor. Mas o sol ele tem que vir de cima, não pode ser do calor que vem do solo. Isso, exatamente. Nas raízes. O calor que irradia não é interessante. A gente precisa da energia solar mesmo tocando e aquecendo a folhagem. Luz solar, né? Isso é importante. Não claridade, né? Claridade é uma luz que normalmente já é quebrada, é fracionada, e aí ela não chega na quantidade certa. Né? Mas em dias você na tua loja lá, você tem vários bonsais. Curitiba. Em dias dias nublados e com chuva, como é que você faz, cara? Então, não tem problema nenhum quanto a isso. As árvores entendem que é um dia nublado, que é um dia frio. Elas entendem que é um dia nublado, mas não entendem Curitiba. Não, elas entendem. Acredite, elas Cara, eu entendo dia nublado, mas eu tô faz um mês aqui passando frio. E vou contar mais uma coisa para vocês aqui. Curitiba tem um dos melhores climas para se cultivar bonsai. Ah, é? É excelente. Por quê? Embora tenha essa maluquice de às vezes a gente começar o dia de um jeito e terminar de outro, o que acontece? Nós temos mais marcadinho. Então, nós temos frio normalmente no inverno, nós temos o calor no verão. Ainda definidos. Exatamente, então com alguma definição. Então, assim, por exemplo, a gente consegue ter um bom junípero, como é o caso aqui, porque precisa de frio. Nós conseguimos cultivar o pinheiro negro japonês, que é uma espécie clássica do bonsai, e que também precisa dessa variação térmica para regular o metabolismo. Nós temos a coloração bonita nas espécies caducas como o Acer, né? Curitiba está famosa também pelos plátanos, né? E também pelos liquidâmbar que a gente tem aqui em algumas ruas em Curitiba que ficam totalmente vermelhos, né? Com cara de cenário de Europa, né? Estando em pleno sul do Brasil. Então, veja, isso são características importantes para que a gente consiga cultivar essas espécies também, né? Então, acaba que, na verdade, é bacana. Tem algumas espécies que não dá para cultivar em outras regiões do Brasil, né? Principalmente já da parte sudeste para cima ali. E você nunca pensou em cultivar uma araucária? Porque ano passado, se eu não me engano, foi exibido o primeiro bonsai de araucária e tal. Mas assim, você diz que gosta muito dos pinheiros, né? Já pensou nisso, não? Já, na verdade, eu já estou desenvolvendo alguns, né? Da araucana, que é a araucária chilena. Que conheço, tá em extinção lá. Sim, belíssima planta, belíssima árvore.
E eu tenho também da nossa araucária angustifolia, também estou cultivando. Vai levar mais uns 15 anos para ficar bom, mas eu estou cultivando sim. E essa araucária que é famosa é do nosso amigo Renato, da Bonsai Curitiba, um amigo, um parceiro do mundo do bonsai também. E realmente é uma árvore maravilhosa. Lindinha, maravilhosa. Né? Uma araucária com cara de araucária. Ponto importante sobre isso falando de bonsai. A essência do bonsai é o shizen, na minha opinião, que é o quê? Evocar ao natural, é o senso de naturalidade. Então, nesse caso, é um perfeito bonsai de araucária, porque remete a essa ideia do shizen, né? Então, lembra o que é uma araucária de verdade. Tanto é que, realmente, se a gente tira uma foto dessa araucária de baixo para cima, você não diferencia muito se é um bonsai ou se é uma araucária de verdade. E aí que está a ideia, veja que bacana. Acertado a questão da proporção, né? O nível de trabalho, o nível de refinamento e dedicação na construção da árvore também. É muito fácil. Quanto tempo demora para fazer um bonsai de uma árvore como a araucária, que naturalmente já demora muito para ficar adulta, né? Então, aí vai depender um pouco da espécie mesmo. Por quê? Nós temos aí, eu costumo dizer nos meus cursos aí também, nós temos as lebres e nós temos as tartarugas, né? As coníferas, de forma quase que geral, são as nossas tartarugas. São espécies longevas, né? Algumas delas podem durar aí... São as árvores mais antigas do mundo, né? 5.000 anos, 7.000 anos. As árvores mais antigas, né? Os pais passam para os filhos, para os netos, para os bisnetos. É uma herança. Isso, exatamente. Isso é comum, né, na cultura oriental, que a gente tenha árvores que já são tão longevas assim e que tem um tempo de educação ou de treinamento como bonsai dentro das gerações, né, dentro das famílias e que vai passando de geração em geração. E nós temos espécies mais rápidas. Nós temos espécies, por exemplo, arbustivas, que a gente forma aí um bonsai bacana, assim, em 2, 3 anos, já bem bom. As coníferas, eu diria que hoje a gente está num nível técnico, assim, de construção, de formação de um bonsai, que um pinheiro negro japonês, que é, como eu disse, o mais tradicional, a gente consegue formar uma planta muito bacana e cabe na palma da mão. Então tem a questão do tamanho também, né? Em torno de 5 anos. Se a gente for ver de semente, detalhe, a partir da semente, tá? Eu vou lá e já compro na sua loja com 5 anos. Já com cara de arvorezinha, bonitinho, bem formadinho, sim, essa é a ideia. Agora veja, se a gente vai falando de um macro bonsai, uma planta aí de 80 centímetros, 90, enfim, aí nós estamos falando de mais tempo. Aí precisaria aí talvez em torno aí de 15, 20 anos para ter uma planta boa. Entendi. Legal. Importância do sol. A gente falou da importância do sol, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da água no cultivo do bonsai. Tá. Posso juntar os pontos aqui, então? Por favor. Então vamos lá. Veja, quando a gente está praticando a arte do bonsai, a gente falou da cerâmica e falou da fusão de elementos, né? Mas o bonsai como um todo, ele é isso. Ele é fusão de elementos, porque nós estamos trabalhando com a árvore, sim. Mas a árvore, ela só existe porque ela se desenvolveu por conta de um meio que gerou condições para isso. Ok. O que é esse meio? Disponibilidade de água, disponibilidade de sol e de nutrientes. Então, nós estamos falando do quê? Que é importante a questão do solo. Então, nós vamos ter constantemente contato com o solo, né? Nós vamos ter contato diariamente com a questão da água também, né? Nós temos o contato com a questão do ar, que é uma das coisas que eu sempre faço pegadinha nos meus cursos. Eu vou juntando os elementos que são primordiais para que a árvore desenvolva e normalmente o pessoal trava na questão do ar, né? E é claro, a gente precisa, a planta faz troca gasosa o tempo todo com o ambiente para poder sobreviver, né? Então, isso é fundamental também. E, de novo, então, é a fusão de elementos, desses elementos que criam a condição necessária para que a árvore possa se desenvolver, né? Então, a questão da água é um dos pontos que são fundamentais. Só vai perder para o ar, né? Porque, realmente, sem ar, o tempo todo, sem ar, sem vida, né? Mas a rega é diária? Nós vamos observar todos os dias. Aí que vem uma parte interessante. A prática da observação diária. Não quer dizer que a gente vai regar propriamente, mas a gente vai observar, né, e interagir com a planta. Então a gente vai observar a parte aérea da planta, vai observar a superfície do solo, vai de repente ali com o tempo a gente pega assim, só de visual resolve, né? Mas às vezes a gente vai ali, vai dar uma tocadinha no solo, vai sentir como está a umidade e vai pôr água só se sentir o solo levemente seco ou seco. Normalmente o vaso vai acomodar, vai conter um pouquinho de água, principalmente no fundo. Então, se a gente percebe na superfície que está precisando de água, ainda dá tempo de regar, tranquilo, tudo bem, porque normalmente no fundo do vaso ainda tem umidade suficiente para manter a planta bem. Mas tocou, sentiu,
sequinho ou levemente seco, vamos por água. Sabe o que eu lembrei agora? O bonsaizinho que eu ganhei lá quando eu tinha 8 anos era de plástico. O vaso? O vaso, era aquela bandejinha plástica, Sim. né? Eu acho que o que você comprou devia Também. ser assim, né? Também os dois. Porque Primeira é o mais coisa comum. já errada. Veja, o pessoal pergunta assim, por exemplo, vai na minha loja virtual, lá no O Bonsai, e vê lá pré-bonsai. Espera lá, para mim até aqui era bonsai. O que é um pré-bonsai? Bom, pré-bonsai é um candidato a ser bonsai. Ou seja, ele já teve algumas manutenções, algumas intervenções em prol de se tornar um bonsai. Uma Mas ele muda. ainda não é um bonsai. Não, não é uma Nem muda. uma muda? Não, ele está entre uma muda e um bonsai. Por quê? Olha. A muda, por exemplo, se eu pegar uma estaca, né, e plantar num potinho e deixar, ok, isso é uma muda. Mas ainda não teve nenhuma intervenção para se direcionar para um bonsai. O que seria isso? Por exemplo, plantar em um vaso mais raso. É uma intervenção, é um preparo para se tornar um bonsai. Eu estou educando as raízes, ok? Uma poda direcional ou uma aramação para modelar a forma. Tudo isso vai, aos poucos, direcionando ela para o caminho de um bonsai. Então, vou transformar esta muda em um pré-bonsai, ou seja, um candidato ao bonsai. E no futuro, se eu continuar o treinamento, ela poderá se tornar um bonsai. E quando é que ela se torna um bonsai mesmo? Quando ela Quando já tem a participação humana. na proporção. Olha, vocês prestaram participação. atenção. Muito bem, gente. Olha, é isso aí. Estamos passando. Ó, show. É isso aí, ó. Já estrelinha dourada para os dois já. Gente, é bem por aí. A gente vai construindo. Nós é que construímos o bonsai. Precisa da nossa interação, do nosso cuidado diariamente. Como eu disse, não quer dizer que a gente vai precisar dar água todos os dias, mas precisa da nossa atenção, nosso cuidado, tá? E é bacana pegar o link e comentar com vocês, que tem gente que fala assim, nossa, mas bonsai parece um pet, né? Como se estivesse cuidando de um cachorrinho. Eu até tive um amigo que dizia assim, não, bonsai é um cachorrinho verde. Não, calma lá, gente. De uma certa forma tá? Mas vamos pegar aqui o seguinte, um cachorrinho, ele vem e com o focinho molhado, ele passa o focinho na gente para pedir alguma coisa, ele dá uma latida, ele chama, ele convida para um passeio, se brincar, traz a guia, né? Pra gente levar a passear. O bonsai não O consegue. bonsai não faz isso, gente. O bonsai é a serenidade, é a tranquilidade, é o silêncio. Então, ele não vai fazer isso. Então, mas se a gente não desenvolver o hábito, Isso. o hábito Esse de é o ir mais lá, difícil. de interagir, Todos os de dias. cuidar, não vai rolar. Agora, mais uma pergunta, aproveitar, você falou que tem que olhar a vista aérea também, a parte de cima, acho que é, o que você identifica, como que você analisa ele, identifica que ele está bem, tá mal, como é que você faz isso? Isso é bacana. Essa prática da observação da vida, né? É a prática da observação da vida através É da igual olhar para planta. uma pessoa, né? Pô, tá meio amarelada, já tá mal do fígado. Né? É meio isso assim mesmo, né? A gente vai olhar para a árvore, em algumas espécies a gente vai observando cuidadosamente, a gente vai ver que está amarelando uma folha, que um broto está murcho, por exemplo, então que deve estar com sede. A gente vai observar com cuidado, a gente vai perceber que tem um insetinho circulando. Esse insetinho vai ser um indício de que a planta está com alguma debilidade. E essa debilidade já evoluiu a um ponto que está atraindo patógenos, está atraindo insetos, pragas e doenças, que vêm por causa da imunidade baixa da planta, né? Sério que eles identificam isso? Sim, sim. Esses insetos, principalmente, normalmente eles são, eu gosto de chamar de indicadores biológicos, né? Então não são nenhum grande inimigo, assim, tanto é que a gente combate com grande facilidade, né? Elimina da planta com muita facilidade. A questão é que, na verdade, eles tornam para nós visual de que tem alguma coisa de errado com a planta e que precisa da nossa atenção, né? Ou de mais atenção, de mais cuidado, né? E aí que eu digo, a gente vai ver de perto, vai achar o bichinho, vai ver uma folha amarela, vai ver um broto murcho. Isso é que está criando condição para que atraia esses insetos, né? O brotinho murcho indica que está com problema de água. Então eu tenho que acertar o meu intervalo de rega. Porque a grande questão da água, gente, normalmente não é quantidade, é o intervalo. Então o que acontece? Com a quantidade, se eu sempre regar até que vaze água pelo fundo do vaso, e o vaso do bonsai tem essa característica de ser bem drenante, ele tem furos de drenagem bem grandes, tá? Só não vai embora a terra porque tem uma telinha segurando a terra no fundo do vaso. Então, a gente rega abundantemente. Vazou água por baixo? Essa é a quantidade de água. Então, quanto à quantidade, é muito tranquilo, né? A questão é o intervalo. Assim, precisamos ajustar e acertar o intervalo. Depois que eu acertar, por exemplo, para esse junípero, tá tudo ok? Não necessariamente, porque para esse junípero pode ser uma coisa, para uma outra espécie florífera pode ser diferente, e assim vai. E para esse junípero, quando? Agora, no inverno? É uma coisa, é um ritmo, né? Na primavera, verão, que é estação de crescimento e desenvolvimento, o metabolismo da planta está a 1000.
né? A gente falava de água, inclusive agora há pouco também, né? Então a planta está consumindo muita água, está perdendo muita água para o ambiente. Isso a gente chama de dessecação, né? E para as árvores tem muito disso, é uma luta constante contra a dessecação, a perda de umidade para o ambiente, e causa o quê? Faz com que elas tenham que estar o tempo todo puxando água das raízes para repor a perda. E eu digo que é aí que está, onde que está funcionando, né, o mecanismo da vida, que faz com que a planta, captando água, também traga consigo aí os nutrientes que ela precisa, distribua na estrutura e, é claro, vai manter a planta saudável. Às vezes o verde ele fica mais claro, né? Mais seco. Dependendo da espécie, muda de cor a folha, assim. Esse junípero, por exemplo, aqui é mais raro de ver. É difícil. Mas, assim, esse junípero ele pode ficar com a folhagem toda marrom durante um período de frio muito intenso. Aqui, só quando dá muita geada consecutiva, a gente vê isso. Em regiões onde tem neve, ele chega a ficar marrom inteiro. E depois, na primavera, ele volta para a cor verde normal. Parece que morreu até, inclusive, mas não. Tá? Mas não é aquele marrom seco. Seco. Né? Que aí, infelizmente, em alguns casos, a gente já perdeu a planta, né? E tem uma época do ano que se poda a árvore ou cada espécie tem a sua época? Bom, nós temos tipos de podas diferentes que são praticadas em épocas diferentes e de acordo com o estágio de evolução da planta, né? Então, por exemplo, este chimpaco que a gente vai tomar como referência agora, a gente está fazendo somente podas de refinamento, que é uma poda de um nível técnico alto, né? Que é para construir a parte final da árvore, que é mais delicado, mas ela passou por podas estruturais no início. O que são podas estruturais? É realmente, às vezes, podar o tronco, ou cortar alguns galhos, né? Como a gente falou anteriormente, poda e o trabalho de aramação é que vai transformar e vai delinear a forma da nossa árvore, né? E manter esses galhos aqui, esse aqui vai brotar? Não. Não? É o teu trabalho de harmonização, digamos assim, a criatividade da artística. Harmonização facial. Mais ou menos. Lindo o tronco da árvore, né? Lindo. E o que é aquela moeda ali, hein? Então, aquele ali é um selinho do meu estúdio. Como envolve, bonsai envolve arte, né? Lindo. É bacana eu penso que é bacana de identificar um pouco. Veja, como lá na minha loja, é um centro onde a gente reúne vários trabalhos de vários artistas, né? Com várias visões de bonsai, visões de mundo, enfim. Eu criei esse trabalho do Estúdio Bonsai Essência justamente para ter uma identidade própria e mostrar o que é que eu penso sobre a arte do bonsai, mesmo dentro da minha loja. Então eu tenho o Estúdio Bonsai Essência e tenho a loja O Bonsai. O slogan, inclusive, do Estúdio Bonsai Essência é ver, sentir, contemplar. Que para mim, como profissional, é o resumo do que é a arte do bonsai, a própria arte do bonsai. Então, nesses mais de 15 anos aí de desenvolvimento da loja e mais de 18 como profissional, e nessa questão que eu comentei com vocês dos valores, de que a gente tem que fechar algumas ideias também, eu cheguei nesse resumo do que seria o bonsai para mim. Uma arte visual, por isso o ver, né? E a gente pode pegar aí todos os desdobramentos que tem da nossa questão de visão mesmo, desde a parte fisiológica ali, e a questão do sentir, então é quando a gente traz isso para dentro, né, para o coração, e quando a gente tem o último estágio ali, que é o contemplar, né, que é a parte de apreciar, né, apreciar a vida mesmo através da árvore. Veja, a gente não está cultuando uma árvore ou qualquer coisa nesse sentido, não tem nada a ver com isso. Estamos celebrando a vida, né? Então esse contemplar é a contemplação da vida que existe na árvore, na vida que existe em nós também. Essa seria a ideia. Eu não vou perguntar o preço porque eu acho melhor o telespectador, o ouvinte ir até a loja. Mandar um e-mail. O bonsai, olha, como é que o pessoal encontra? Posso contar aqui já rapidinho? É a última participação dessa planta em qualquer já foi coisa vendida? Comigo, porque já foi vendida. Ela está indo para casa no domingo. Posso perguntar o preço? Pode sim. Essa Quanto planta foi vendida por 20 mil. 20 mil reais 20 mil. uma planta dessa. É Sim. uma obra de arte, né? Eu estava comentando com vocês, né? E ela tem uma idade já... Sim. Tem uma boa idade já. O tempo de treinamento como bonsai também, que isso é uma coisa que conta, né? A gente falou que bonsai vem da interação. Então Teu tem carro bastante é tempo blindado? de interação. Teu carro é blindado? Não é. Você Não carrega pode andar dentro com do bonsai. Não, mas é Depende, sério isso. depende. Como é que você faz segurança da tua loja, cara? Alarme, tudo? Não, tem sim. Tem empresa de segurança, alarme em tudo, com circuito fechado de câmeras e São tudo pequenas mais. joias, né? São pequenas joias, pequenos tesouros vivos, né? A gente valoriza e custa tão caro tanta besteira. Uma planta merece ter um Claro. preço
mais alto, vamos falar a verdade aqui. Claro que ela não se torna tão acessível, né? Mas a pessoa Sim. pode também fazer o bonsai, né? Porque o bonsai... Claro. Sim, o início da história do bonsai até é curioso, porque ele era um tipo de arte voltado para a aristocracia mesmo, né? Então era uma arte dos nobres, enfim, da cultura oriental. E hoje a gente já desmistifica isso, né? Porque a gente tem plantas de preço muito mais acessível, assim. É claro, em processo de treinamento, como a gente O diz. pré-bonsai, por exemplo. Como pré-bonsai. Sim, eu tenho plantas na minha loja aí a partir de R$50, R$100. Então, assim, para eu começar, digamos, né? Seria legal começar com pré-bonsai? Ir aprendendo, frequentando os cursos, levando ela? O que Olha, você acha? a minha grande dica nesse sentido é sempre assim, comece com um bonsai mesmo, com um bonsai. Claro que não precisa ser Pequenininho. sim. Por quê? Gente, vamos pôr bonsai na nossa vida e vamos ver como funciona. A questão de acompanhar ali todos os dias, de interagir, de se familiarizar com a questão do bonsai, adquirir esse hábito de observar a natureza, observar a vida. Como é que é? Funcionou? Funcionou. Nossa, que legal, bacana. Casou bem com o meu estilo de vida, né, com o meu ambiente também que eu tenho disponível para essa árvore. Legal. Qual que é o próximo passo então? Você quer mais plantas? Então tá, então vamos para o outro caminho. Vamos começar a construir as nossas plantas, então? Aí sim, aí a gente pode de repente partir para ter mais bonsai ou até começar a ter pré-bonsai e começar a construir as nossas próprias árvores. Mas me diga uma coisa, tem hotel para bonsai? Porque assim, se eu viajar, quem é que vai cuidar do meu Eu bonsai? acho dele. Pois bem, olha aí, nós Eu já temos levei lá hotel de pra bonsai, sim. É. Então, todo tipo de serviços aí relacionados à arte do bonsai a gente tem lá na loja, e um deles é o trabalho de hospedagem, sim. Né? Inclusive tem um custo bem acessível, que é justamente para prestar um serviço de suporte para quem quer viajar, vai ficar um tempo Às fora. vezes precisa ir no Porque tem que médico. pensar. Às vezes precisa fazer um spa. Às vezes Às tem que ir lá vezes recuperar. Tem que emagrecer, né? Cuidar da saúde. Então, a gente tem esse trabalho Se lá alimentar também. melhor. A gente recupera as árvores. Inclusive, vou comentar aqui que com a estrutura profissional que a gente tem lá e o cuidado, né, todo o carinho, dedicação que a gente tem com as nossas árvores, é muito comum que as pessoas levem as árvores e retirem elas muito bem, às vezes até melhor do que deixou. E em alguns casos tivemos experiências de árvores irreconhecíveis, assim, né? A pessoa levar e dizer, uau, é mesmo a minha árvore? Sim, essa é a sua árvore, mas olha, de né, tão bem cuidada. evolui conforme a época, por exemplo, a gente pega uma virada agora de inverno para primavera, a planta brota muito no início do ciclo vegetativo, e aí a pessoa chega lá, tá uma cabeleira assim gigante, E agora, se nem reconhece. alguém lá do Nordeste quer mandar uma planta ou quer comprar com você, você consegue atender? Manda Sim. por correio? Como é que é isso? Sim. Todos esses anos de experiência aí trouxe pra gente excelência logística. Então a gente consegue garantir uma entrega segura, de qualidade, né? Que a planta vai chegar íntegra, com tudo em dia, o prazo de entrega assim, o mínimo possível para não ter problema com a planta. Vale comentar assim sobre isso. Acho bacana que quando a gente tira a fonte de iluminação, né, de insolação da planta, ela entra em dormência. Então, assim, quando a gente coloca dentro de uma caixa bem acomodada e preservando a umidade dela, a gente tem recursos para isso, né? A planta viaja muito tranquilamente, porque ela meio que hiberna, como a gente diz, ela descansa entre repouso vegetativo e vai viajar tranquilamente, vai acelerar, voltar, metabolizar e se desenvolver assim que sair da caixa. E já aconteceu de alguém te mandar de volta pro spa? Já aconteceu, sim. De fora daqui? Sim, tem muitas histórias. Inclusive, eu trabalhei recentemente uma árvore que tem uma história interessante também um junípero, que eu comecei o trabalho nela, o treinamento dela como bonsai, então, há quase 10 anos atrás, quando eu comecei com o estúdio Bonsai Essência, e essa planta foi para São Paulo, para um aluno e cliente de lá. E olha só, essa planta voltou para cá na mão de outra pessoa, para Curitiba, e quando chegou para mim eu olhei e falei, pera lá, eu conheço essa árvore, né? Como é que eu ia esquecer, né? Não, a gente não esquece, dependendo da árvore, não vai esquecer. Eu falei, eu sei de onde é essa árvore, eu sei de onde saiu, eu sei para quem foi, né? E fui contando a história para a pessoa que hoje é o novo proprietário, o novo feliz proprietário desta árvore, né? E tive a honra de poder continuar o projeto depois de quase 10 anos sem ver a árvore. A planta está fantástica. Que Assim. legal. Voltou para você, gosta de você. Voltou para... Edson, muito bom. obrigado pela... Eu não vou nem pedir para você falar o endereço da empresa, porque a gente vai marcar aqui nas redes sociais do próprio... com o texto do Spotify e também do YouTube. Ok. E também no Instagram. Provavelmente vamos fazer uma collab e colocar também na tua página. Ok. Mas eu te agradeço, foi muito boa a conversa, aprendemos bastante.
Imagine Muito que legal. a gente... E poderia conversar muito mais tempo mais, sobre né? o bonsai, né? Eu Sim. não sabia que a gente teria tanto assunto sobre o bonsai. Muito E bacana. tem vários desdobramentos aí possíveis, dá pra Pra passar conversar um mais, bom né? tempo aí falando. Vamos começar a falar só de chimpaco agora. Então vamos lá, sobre o chimpaco, e aí vai, né? Ou até poderia assim, né? Sobre este chimpaco, eu diria que, né? Tem uma E história a gente tem aí assunto também. para falar. É, exatamente, porque tem da espécie, tem do bonsai, daí tem das espécies e tem do indivíduo, né? Sim. Deste exemplar em si. O que ele conta para nós? Muito Né? legal. Falando de arte, eu acho legal comentar sobre isso também, assim. Quando a gente chega nesse status de arte, que é o bonsai, eu acho bacana, até por conta do meu trabalho como artista mesmo, pensar qual é a mensagem por trás disso, né? Qual é o legado e qual é a mensagem por trás disso? O que a gente quer dizer com isso, né? Então tem, você perguntou da madeira ali, né? Aquela hora, esse aqui e tal. Então a madeira morta é uma característica de plantas coníferas, como este junípero, né? E de algumas outras espécies também, mas a gente vê muito comumente em coníferas. E aquilo ali eu chamo do efeito alça de xícara. Vou te contar rapidinho por que dessa história. Porque eu aprendi isso no meu período acadêmico. Para me dizer que era uma xícara, só preciso da alça. Eu não preciso da xícara inteira. Eu posso imaginar como era a xícara. Sim. Mas se eu tiver a alça da xícara, eu sei que era uma xícara. Pronto. Então aquilo ali, por exemplo, aquele toquinho de madeira, ele me diz que essa árvore, em algum momento, ela talvez tivesse uma outra linha de tronco. Porque ela aponta para cima como se fosse um outro tronco e não para baixo como se fosse um galho. Então essa planta talvez em algum momento ela tentou crescer para um lado e aconteceu alguma coisa na história de vida dela que não permitiu. Então ela teve que redirecionar o crescimento pelo outro lado e foi onde ela conseguiu realmente prosperar e se desenvolver. Então veja, é só um pequeno trecho, é só um pequeno pedaço de madeira morta, mas envolve muito significado para a história dessa árvore, com certeza. Legal. Show de bola. Muito obrigado, viu? Volte sempre. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Muito bacana estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da nossa arte do bonsai. Desde já, obrigado pelo convite. Obrigada. Valeu, obrigado. Tchau, Até a próxima. pessoal.